Olá Brasil e mundo, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Rani Pons, eu sou cubana e hoje eu quero que a gente converse sobre isso de dizer que a religião em Cuba é proibida. E eu já vi muitos comentários assim, tanto em vídeos meus como em outros vídeos que eu vejo por aí. Quando se fala de Cuba, muitas pessoas falam que em Cuba você é proibido de praticar a sua religião. Eu vou confessar para vocês que no começo, quando eu cheguei no Brasil, isso para mim não fazia muito sentido. Porque eu tinha sido batizada na igreja católica, eu tenho fotos do meu batismo e eu tinha estudado numa escola que antigamente era um convento e que do lado dela mantinha a igreja, que realizava missas. Do lado da minha casa também tem uma família que ela pratica santeria e sempre fazia festas de toques de santo, enfim. Mas afinal, o que fez com que tantos brasileiros e pessoas pelo mundo achassem que em Cuba a religião é proibida? E a minha geração não viveu muito isso, mas a geração da minha mãe e da minha avó se viveram na pele o que era ser proibido de praticar a sua religião. Detalhe, não a sua fé. A sua fé ninguém tem como tirar de você, mas a religião tinha muitas restrições e vamos falar aqui sobre isso. Mas antes da gente falar sobre isso, que tal a gente voltar 500 anos atrás e a gente entender como que é o cubano? Porque não dá para você falar sobre a religião em Cuba se baseando no seu ponto de vista quanto brasileiro. Você, quanto brasileiro, você tem uma cultura, você nasceu numa sociedade, você tem pontos de vista diferentes do que o cubano, por exemplo. Com a colonização espanhola, houve uma tentativa de apagamento da cultura e das crenças dos povos indígenas originários em Cuba. Claro que houve resistência por parte deles e assim isso gerou muita violência nessa tentativa de catolizar esses povos indígenas. E o mesmo acontece depois com os homens que eram escravizados e trazidos de países africanos. Gente, eles eram impedidos de praticarem a religião deles. Daí que no processo de formação do cubano, a presença da religião ela é carregada com toda essa história de apagamentos e imposições. Pode-se dizer que o cubano ele não é muito religioso. Não que ele não tenha fé, tá? Ele tem fé, mas ele não pratica em si tanto a religião. Por que que isso acontece? Vamos voltar só então 150, 200 anos atrás. Como vocês sabem, Cuba lutou pela independência, lutou de forma sanguinária, teve uma guerra pela independência contra a Espanha. E a maioria dos representantes religiosos, famílias ricas, governantes, eles eram a favor da coroa espanhola, que era justamente o que os mambises, que são os que lutaram pela independência, estavam lutando contra isso. Isso traz uma separação natural entre o cubano, que estava lutando pela independência, e a Igreja Católica. E também a igreja fez vários comunicados naquela época dizendo que era preocupante a participação do cubano na luta pela independência, que isso era um tipo de vandalismo, de agressão, de marginalização. E tudo isso foi fazendo com que naturalmente o cubano fosse se afastando cada vez mais da igreja católica. Quanto mais ele se afastava, mais ele começava a pertencer, por exemplo, à maçonaria, a grupos protestantes e outros, mesmo mantendo a fé, mesmo mantendo a religião católica, eles eram contra a igreja. E Cuba se torna independente, a gente ganha a guerra e deixa de ser colônia espanhola. E aí entra em jogo os Estados Unidos, que tinham muita influência na ilha. E é por conta dessa influência que até 1915, mais ou menos, gente, aumentou muito o número de colégios em Cuba que ensinavam a religião. Sabe aqueles colégios femininos e masculinos? Inclusive, o movimento liberal começa a fazer muitas críticas a isso. O movimento liberal que eu digo, muitos dos que lutaram na guerra pela independência. Tá? Eles fazem críticas ao ensino religioso nas escolas porque eles diziam que isso era um atraso para o pensamento crítico do cubano. Eles viam o ensino nas escolas religiosas como um tipo de doutrina, então eles eram contra e faziam várias críticas a isso. Sem contar também que tinha muito dinheiro envolvido, gente, porque pensa, muitas das famílias americanas dos Estados Unidos que vinham para Cuba eram famílias ricas, famílias que tinham grandes negócios em Cuba. E essas famílias que, de certa forma, alimentavam essas escolas religiosas que eram pagas. Então, em 1958, um ano antes da Revolução, em Cuba já tinha mais de 10 mil colégios, sejam privado, público, de todos os níveis de ensinança, sabe, até a faculdade, mas todos eles com ensino religioso.
Inclusive, a minha avó esteve num desses conventos antes do triunfo da Revolução. Em 1957, ela participou de um evento artístico que teve no convento, onde foi recriado o nascimento de Jesus. E na época, esse evento foi contado nas rádios, saiu em vários jornais, inclusive no periódico da Marinha, que é esse aqui que eu vou mostrar pra vocês. E, gente, a minha avó tava tão linda. Sério, para tudo pra observar esse anjo. Olha que maravilhosa. Sério, que orgulho. E isso aconteceu no convento que futuramente com a Revolução foi nacionalizado e se convertiu em escola, que foi a escola onde minha mãe estudou e onde eu estudei. E que é a escola que eu falei no começo do vídeo, que era um convento antigamente, que do lado tinha a igreja. A igreja, ela se mantém até os dias de hoje como igreja. Só a parte do convento que se transformou em escola com a nacionalização. E ela é escola primária e secundária. Você estuda lá desde o 1º ano até o 9º ano. Foi lá que eu estudei, gente. E, sério, tinha várias histórias macabras relacionadas a quando era convento. História relacionada com as freiras, enfim, posso fazer um vídeo só disso. E com a Revolução houve muitos jovens que participaram da luta. Jovens religiosos pertencentes à igreja, mas que queriam ver uma Cuba livre. Porque a gente estava vivendo num governo que era uma ditadura. Só que houve muitos outros jovens que viam isso como algo anticristo, viam isso como algo errado. E esses jovens foram criticados, foram acusados de contra-revolucionário. Muitos foram até fuzilados, acusados de traição à pátria, conspiração. O motivo não era fazerem parte da igreja, o motivo era que por eles fazerem parte da igreja, eles viam a revolução como algo errado e a revolução, à sua vez, via eles como traidores. Então o motivo não era em si religioso, mas terminavam sendo atingidos pelo fato deles serem religiosos e terem aquele pensamento. Aqui eu vou fazer um parêntese para falar que quando eu digo religião, eu não estou me referindo apenas à religião católica, mas eu estou frisando nela porque historicamente foi a primeira que chegou a Cuba, a primeira que foi imposta, a que ocasionou quase que isso tudo. Só que a presença da religião protestante é muito forte também, gente, muito forte, tanto quanto a católica. Se vocês fizerem pesquisa sobre Cuba, vocês vão ver que institucionalmente a religião católica é a mais forte. Só que assim, a nível de social, de população, a que mais representa o povo cubano é a santeria, inclusive, que também foi silenciada por muitos anos por uma questão racista, por uma questão de preconceito. Já com o triunfo da Revolução, a santeria, ela teve um resgate, meio que ela teve prioridade, porque ela foi transformada em algo mais cultural. Então ela sempre teve um resgate e uma preferência por parte da Revolução para vender para o mundo como parte da cultura do cubano. E com o triunfo da Revolução, a ensinança em Cuba é nacionalizada, tornando todas as escolas públicas, sendo que a maioria das escolas privadas financiavam a igreja, porque tinha conteúdo religioso nelas. Gente, em Cuba tinha centenas de colégios femininos e masculinos e, logicamente, a igreja lucrava com isso. Então, nacionalizar a educação foi um impacto para a igreja e isso gerou mais contradições. E essas contradições, somadas ao fato de que a Igreja Católica sempre esteve do lado do opressor, do lado da elite, do lado de quem tinha dinheiro, do lado de quem podia sustentar essas escolas, fez com que o governo cubano e o cubano que lutava a favor da Revolução se afastasse cada vez mais dela e visse ela como uma ameaça nos primeiros anos da Revolução. Outro fator que influenciou muito foi que a Igreja Católica começou a ser vista como um centro de conspiração. Foi vista como um lugar onde poderia se conspirar contra a Revolução Cubana. E ela também tinha relações com o governo dos Estados Unidos, com muitas famílias ricas nos Estados Unidos e que tinham muito poder e que eram famílias que foram prejudicadas por conta da Revolução. Para evitar essas possíveis conspirações, a partir do ano 69, o governo cubano proíbe a comemoração de Natal, comemoração de missas ao ar livre. É proibida a celebração de qualquer evento ou qualquer comemoração religiosa, inclusive bautismos. Daí as pessoas começaram a ter problemas no centro de trabalho, porque, por exemplo, você era mal visto. Se você pertencia a alguma igreja, você poderia ser expulso do seu trabalho. As pessoas podiam até te agredir, porque em Cuba tem isso. Se você faz qualquer coisa que seja oposto à revolução, qualquer pessoa livremente pode te agredir até fisicamente e alegar que ela está te agredindo porque você é contra-revolucionário e o governo não faz nada. Então as pessoas começaram a ter muito medo de manifestar qual que era a religião deles. A minha avó conta que para ela
fazer o batismo da minha mãe, ela teve que ir para uma outra província onde morava a família do meu avô, e eles conheciam o padre e fizeram o batismo onde só tinha presente os padrinhos, porque ninguém poderia saber disso. Tinha risco de eles perder o trabalho, tinha risco de eles serem investigados, tinha muitos riscos, então tudo em Cuba se começou a fazer em segredo. Quando eu nasci também, minha mãe conta que ela queria que a prima dela, a minha tia, fosse a minha madrinha. E a minha tia queria muito ser minha madrinha porque ela tinha ajudado em tudo no meu nascimento. Só que o pai dela era militar. E ela ficou com muito medo do pai dela descobrir que ela era minha madrinha, que ela tinha participado do meu batismo. Terminou que minha mãe resolveu que ela não participasse para evitar problemas. E mesmo assim o meu batismo foi feito escondido também. Vou deixar aqui fotos da igreja onde eu fui batizada, que é essa daqui. E vou deixar fotos também do meu batismo. As fotos estão acabadas, gente, porque minha mãe fez foto com o celular. Ela fez foto da foto para mandar para mim. São essas fotos aqui. Coisas que eram proibidas em Cuba. Você não poderia ter na sala da tua casa foto de nenhum santo, de nenhuma virgem, de nenhum... de Jesus. Sabe aquele quadro do Sagrado Coração de Jesus? Você não poderia ter isso em casa. As pessoas tinham só que escondido. Elas faziam um quartinho, colocavam nos fundos para ninguém ver. Porque se uma visita chegasse em casa e fosse uma visita falsa, alguém que ia te denunciar, a polícia batia na tua casa e você ia investigado e você sempre ia ser o suspeito. Você ia perder trabalho, você ia ser mal visto pelo bairro. Enfim, começou a acontecer tudo isso. Você também não podia ter árvore de Natal, nem em casa e nem nos centros de trabalho. Igual acontece aqui no Brasil, comemoração que fica a rua toda ornamentada, em Cuba isso era proibido. Muito menos tocar qualquer música de Natal. Se você colocasse qualquer música de Natal na tua casa e algum vizinho escutasse e te denunciasse, já sabe. Eu tô sendo censurada pelo universo. Toda hora meu celular esquenta e eu tenho que parar a gravação. Daí na escola, dependendo do professor, você é ensinado que acreditar em Deus é bobagem. E a religião, ela é tratada como historinhas. Eu particularmente acho que o ensino religioso ele é muito complicado porque existem muitas religiões, então para você ensinar religião numa escola e passar por todas as religiões e dar a mesma importância para cada uma delas, eu acho que ocuparia muito tempo da grade. Mas eu acho que tem que ser tratado com respeito também. Então tudo mudou em janeiro de 1998, quando Cuba recebe a visita do Papa Juan Pablo II. E a partir daí é permitido comemorar o Natal, é permitido comemorar qualquer data religiosa, qualquer outra data. E é permitido você pertencer a qualquer tipo de religião. Outra coisa que foi permitida é a entrada de vários representantes religiosos de outros países. Por exemplo, essa igreja na esquina da minha casa, o padre dessa igreja, ele é da Espanha. E passar a ir à missa passa a ser totalmente comum entre os cubanos, tá? Foi inclusive por isso que eu falei que eu cresci vendo os meus amigos, as outras famílias indo à missa. Eu morava na esquina de uma igreja, então era bem comum eu ver as pessoas indo à missa. Para mim era totalmente normal pertencer a uma religião em Cuba. Claro que, por exemplo, essa não foi a mesma realidade nem da minha mãe e nem da minha avó. Agora, o que atualmente é proibido? Para o cubano, nada. Você não é proibido de praticar qualquer tipo de religião. Você é livre para praticar a religião que você quiser, para dizer que você participa de qualquer religião. Você é totalmente livre. Porém, para a igreja ainda tem limitações. Por exemplo, eles não conseguem usar espaços públicos, como por exemplo a TV. Eles não conseguem fazer transmissões pela TV de mensagens, propaganda, qualquer coisa religiosa. E eles também não conseguem ocupar as escolas. As escolas em Cuba é proibido ter ensinança religiosa nelas. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer esse ponto de vista referente à religião em Cuba. Eu acho que o ponto principal que eu queria trazer é que não dá para analisar um outro país a partir do teu ponto de vista do teu país. Porque o que funciona para o Brasil, o que acontece no Brasil, dependendo da história, dependendo da cultura e da sociedade, é totalmente diferente a como seria se aquele mesmo fato acontecesse em Cuba. Porque cubanos e brasileiros são diferentes. A história ela é diferente e ela te transforma de forma diferente, você estando lá, você estando aqui. E é isso por hoje. Muito obrigada a todo mundo que ficou até aqui. E vou deixar alguns materiais de pesquisa aqui na descrição do vídeo. Lembrando, mais uma vez, que esse vídeo aqui não é um documentário. Claro que ficou raso, claro que tem muito mais a ser dito, mas eu queria mais ou menos trazer essa abordagem para vocês, para ajudar a entender o contexto. Tchau. Tá, tchau.